Fala galera aqui do canal Bola na Zona, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje, noite de clássico na Vila Belmiro, Santos e Corinthians, hein? Que jogo, hein? Que jogo, hein? Principalmente para o Santos Futebol Clube, hein? É um jogo, olha, é um jogo de vida ou morte para o Santos, hein? Estarei lá acompanhando esse jogo e olha, coração a mil, hein? Coração a mil. Bom, galera, antes de começar a falar desse jogo, né, vou falar um pouco aqui da análise desse pré-jogo Santos e Corinthians, hoje às 9h30 da noite. Quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, você que ainda não se inscreveu no canal, está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal Bola na Zona, né? Estamos também nas redes TikTok, Instagram, né? Você que ainda não acompanha o nosso canal no TikTok, no Instagram, né? Entre lá, se inscreva também, né? Ajude o nosso canal a crescer cada vez mais, né? Ajude o nosso trabalho aqui a crescer cada dia mais. O canal Bola na Zona é o canal que fala sobre o futebol paulista, né? Cada integrante aqui, cada membro do canal fala do seu clube de coração, o, o canal do futebol paulista. É isso mesmo. Contamos com a colaboração de todos vocês. Nosso canal vem crescendo, né? Para você que já é inscrito no nosso canal, fica aqui o nosso agradecimento, né? A nossa imensa gratidão por você que já se inscreveu aqui no nosso canal e acompanha aqui as nossas análises, as nossas opiniões sobre os jogos aqui do seu clube, do seu time de coração. Certo, galera? Bom, falando em time de coração, falando em futebol paulista, hoje o clássico alvinegro, né? Clássico alvinegro, Santos e Corinthians, hein? Que jogo, hein? Espero, claro, que tenhamos vitória do Peixe, né? Galera santista aqui de plantão, esperamos aí que tenhamos vitória do Santos Futebol Clube. E eu estarei lá acompanhando, aproveitando a minha folga hoje, dia do professor, né? Estou de folga, estarei lá na Vila Belmiro acompanhando esse jogão de bola, né? Aproveitando aqui, né? Deixar aqui o meu abraço para todos os professores desse nosso imenso Brasil. Um abraço carinhoso aí para todos esses colegas de trabalho. Um grande abraço aí e um grande dia. Uma profissão maravilhosa, né, que eu tenho muito orgulho de ser. Bom, galera, Santos e Corinthians. Um jogo que podemos dizer um divisor de águas aí para o Santos, hein? Por que eu digo isso, né? Divisor de águas. O Santos vencendo o Corinthians na noite de hoje, o Santos assina embaixo a sua permanência para a Série A do Campeonato Brasileiro 2026. O Santos assina. Por quê? Vencendo um clássico, ainda mais o Corinthians, que é um rival, uma rivalidade, né, de longa data, né? Próximo jogo do Santos é contra o Vitória. O Santos vai jogar com o Vitória mais tranquilo, né? É um jogo de 6 pontos, né? O Vitória é um time que está ali brigando, pode-se dizer, diretamente com o Santos hoje, né? Porque o Santos é o único clube que está na 16ª colocação, com 28 pontos, e mesmo vencendo o jogo de hoje contra o Corinthians, o Santos permanece na 16ª colocação. O Santos não sai dessa posição. Vai melhorar em questão de pontos, porém, o Santos permanece na 16ª colocação, nessa rodada. Então veja a importância do jogo hoje. O Santos venceu o jogo hoje, venceu o Corinthians. Para o próximo jogo contra o Vitória, que é um concorrente direto, o Santos venceu o Vitória. E o Santos joga em casa. Então, vencendo hoje, o Santos respira de uma forma mais
tranquila, vamos se dizer, vai jogar contra o Vitória, jogando a pressão em cima do Vitória, né? Porque aí o Santos não vai ter aquela pressão em cima deles, aquela obrigação, tem que ganhar o jogo de qualquer forma. Então, a importância hoje do Santos vencer, por isso que eu digo, assina a permanência para a Série A do ano que vem, por conta disso. Que aí o Santos vai ter uma sequência contra o Corinthians. Santos e Corinthians hoje, Santos e Vitória o próximo jogo. O Santos vencendo essas duas partidas, são 6 pontos ganhos que o Santos consegue dar uma arrancada boa aí no campeonato, de repente abrindo até uma grande vantagem em relação ao primeiro clube que está na zona de rebaixamento, que hoje é o Vitória, mas de repente pode ser o Fortaleza, né? Um desses times aí, né? Que estão ali em termos de pontos bem próximos, né? Vitória, Fortaleza, Juventude, estão bem próximos esses três. Então, o Santos estaria abrindo uma grande vantagem em relação a esses três clubes. Então, por isso a importância hoje dessa vitória. Agora, se o Santos não vence o jogo, não ganha o jogo, aí que entra essa questão, né? O divisor de águas, né? Se o Santos não vence o jogo hoje, o Santos pode estar assinando a sua ida para a Série B do ano que vem. Lamentável, lamentável dizer isso, mas é a pura realidade e verdade. Se o Santos, mas se o Santos empatar, é a mesma coisa. Hoje, o empate e a derrota para o Santos pode ser uma assinatura de ida para a Série B 2026. Então, assim, os jogadores que vão entrar em campo hoje na partida vão vestir a camisa do Santos, a camisa pesada do futebol mundial. Esses caras que vão entrar em campo, eles têm que ter a consciência. Eu não tenho a escalação ainda, não saiu a escalação, né? O Vojvoda não vai divulgar provavelmente minutos antes da partida, né? Não se sabe quem vai jogar. O Vojvoda fez vários testes, né? Falar nisso. Então, os caras que vão entrar em campo, eles têm que ter essa consciência, essa ciência de vencer a partida hoje, nem que seja 0-0. Mas o que importa hoje para o Santista é os 3 pontos. É ganhar esses 3 pontos. Tirar aquele peso. Ganhei 3 pontos, fui a 31 pontos, dependendo dos resultados desta rodada. Né, o Vitória joga com o Bahia. Né, o Bahia está ali brigando por classificação na Libertadores. Eu acredito que o Bahia seja mais qualificado para vencer o jogo hoje contra o Vitória do que o próprio Vitória vencer o Bahia. Mas é clássico, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, né? Agora imagina, se o Vitória vence, né, o Fortaleza vai jogar com o Vasco lá em Fortaleza. Imagina se o Fortaleza também vence. Fluminense e Juventude joga amanhã. Vai que dá zebra aí também. Então, assim, dependendo, ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar os resultados, o que vai acontecer. Né? A gente prevê, claro, sempre favorecendo o clube, o time que nós torcemos. Né? É claro, eu quero que o Santos seja favorecido em termos dos resultados da rodada. Mas para isso, o Santos precisa também fazer seu papel, que não vem fazendo, diga-se de passagem, né? Não vem fazendo e precisa, mais do que nunca, fazer hoje, vencendo essa partida contra o Corinthians. Porque vencendo, o Santos consegue, de repente, abrir até
na próxima rodada, que vai ser jogando contra o Vitória, uma vantagem enorme aí, em relação a esse primeiro clube que estaria aí na zona de rebaixamento, em 17º colocado. Então vejam a importância do clássico hoje, né? O Vojvoda aproveitou esse tempo de parada aí da data FIFA, né, para fazer alguns testes, né? Espero que haja efeito na equipe santista hoje, desses testes que ele fez, né? Um dos testes que não me agrada, eu espero que ele não venha com essa formação, é com 3 zagueiros, né? Alguns jornalistas que acompanham o Santos, né, vieram com essas informações durante essa parada da FIFA, né, que um dos testes que o Vojvoda estava fazendo para o jogo contra o Corinthians seria vir com uma formação de 3 zagueiros. Sinceramente, não me agrada isso, porque jogar com 3 zagueiros é jogar para se defender. E o Santos, hoje, no momento, é um clube que é um time que não pode pensar em se defender, tem que atacar e ganhar o jogo. O Santos precisa vencer o jogo. Agora imagina, jogar com 3 zagueiros, jogar para empatar o jogo ou jogar por um contra-ataque. Sabe, o Santos precisa se impor na partida. Essa é a questão. O Corinthians vem com desfalques, o Santos tem que aproveitar também essa questão, os desfalques do Corinthians, e o Santos precisa se impor em casa para vencer o jogo. Então, assim, essa ideia, se o Vojvoda vir com essa formação mesmo, sinceramente, não é um ponto que agrada o torcedor santista, porque o Santos não está acostumado a jogar com 3 zagueiros. O Santos está acostumado a ser ofensivo. O torcedor santista quer ver o clube, o time, para frente. Essa é a questão. Então, é isso que o torcedor espera hoje à noite. O Santos ofensivo. O Santos precisa agredir, se impor, para vencer o jogo de logo mais. Então, esse é um ponto, né? Outros testes, né, que o Vojvoda fez, talvez até apareça no jogo, pode ser que venha como titular no jogo de hoje, que, assim, é uma questão, né, o William Arão, né? O William Arão, desde que chegou ao Santos, ele jogou uns 20 minutos, no máximo, contra o Flamengo, naquele jogo da Vila Belmiro, que o Santos venceu por 1-0, com um gol do Neymar. Depois daquele jogo, o Ilharão sumiu, né? Não se viu mais falar no Ilharão. Há rumores que pode ser que o Ilharão venha para o jogo de hoje, jogando ali no meio, no lugar do João Schmidt. Pode ser que apareça o Ilharão. Seria uma novidade, mas não é certeza também. Gabriel Bom Tempo à disposição. Talvez não vai entrar como titular, mas vai estar no banco de reservas à disposição do treinador, né, voltando aí de lesão. E a baixa do Santos é aquilo que já sabemos, né? Neymar, se tratando, né, da lesão que ele tem, né? Essa semana, um outro jogador também que teve lesão foi o Rincon, também não vai vir para a partida contra o Corinthians. Então, assim, o Santos, num contexto, né, o Santos vai ter praticamente os seus jogadores aí à disposição, né, força máxima para o clássico de hoje à noite. Né? Tem um ou outro jogador aí, estrangeiro, da,
servindo a sua seleção por conta dessa data FIFA, talvez não deu tempo ainda de retornar para vir para o jogo dessa noite, então vai ser uma baixa também. Mas não vai fazer aquela falta, né? Porque são jogadores que pode-se dizer que não são nem titulares, né? Se eu não me engano, acho que é o Cabaleiro que está servindo a sua seleção. E ele também não está sendo titular. Então, vai ficar nessa, né? Pode ser que apareça aí a novidade do Ilharão, não se sabe se o Barreal vai jogar com o Roleiser vai estar na reserva, que ele fez essas mudanças também no treinamento. Mas, assim, enfim, independente daquele que esteja em campo, né, independente daquele que esteja em campo, vai ter que jogar com muita raça, com muita vontade. O cara vai ter que, olha, comer grama ali, hein? Vai ter que comer grama com vontade, com raça e para vencer esse jogo. Para vencer esse jogo e olha, é tudo ou nada para o Santos hoje. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Porque uma das coisas que me preocupa também, né? Uma das coisas que me preocupa é, dependendo do resultado, a reação da torcida, né? A reação da torcida na Vila Belmiro. Porque o torcedor santista, diga-se de passagem, né? Já não aguenta mais, né? Tantos anos aí, só tomando porrada, 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 né? E vai para um clássico onde precisa vencer. Como eu disse, vencendo permanece na Série A, perdendo praticamente a assinatura para a ida para a Série B. Eis a questão, né? Então, assim, dependendo do resultado, se for negativo, espero que não seja, qual vai ser a reação do torcedor? Essa é a pergunta. E assim, o fator casa para o Santos é fundamental, né? E o Santos, na situação que o Santos se encontra hoje, ser punido, jogar de portões fechados, olha, é complicado, hein? Não vamos nem pensar nisso, hein? Não vamos nem pensar nisso, vamos, sabe, ter calma. Eu sei que pedir calma é complicado, né? Mas é o que nós precisamos ter. Calma, calma e calma, né? Pensar, né? Precisa pensar, né? Cabeça fria, cabeça no lugar, porque se o Santos for punido na altura do campeonato, olha, mas assim, não quero que isso aconteça, espero que não aconteça, tá? Em hipótese alguma, né? Violência jamais, né? Violência jamais, né? Nós aqui do canal Bola na Zona repudiamos qualquer tipo de violência nos estádios, independente do clube, do estado, em qualquer lugar do país e do mundo, nós repudiamos violência. Então, cabeça fria, muito fria aí. É um momento difícil para o Santos, a gente sabe, mas né, os jogadores também precisam fazer mais. A gente sabe também problemas internos de diretoria, né? Depois eu quero até fazer um vídeo aqui, com mais tempo, para falar dessa discussão que está tendo aí sobre o novo estatuto, né? Parece que ontem saiu uma nota aí, informação do jornalista Fábio Sormani, ele até postou no canal dele, que recuaram, né? Recuaram, viram as repercussões aí nas redes sociais, né? O pacotão da maldade, né? Vamos se dizer, né?
queriam colocar o assunto SAF, mas ao mesmo tempo colocar algumas coisas ali junto, né, no novo estatuto, para onde passa o boi, passa a boiada, né? Como diz, né? Que ia prejudicar demais o clube, né? O futuro do clube. E aí, né, houve o que? A repercussão, né, nas redes sociais, né? Alguns jornalistas que cobrem o Santos, influencers, youtubers, começou, né? Vejam a importância hoje das redes sociais, vejam hoje a importância da internet, né? Que imagina isso lá nos anos 90, lá nos anos, começo dos anos 2000, imagina isso lá, né? Já teria passado, já teria aprovado, o torcedor nem ia ficar sabendo, e o que foi aprovado, né? Mas assim, o sócio torcedor, o torcedor, principalmente o sócio, né? Ele precisa ficar muito atento nessas informações, no que estão querendo fazer com o Santos Futebol Clube, sabe? Porque às vezes a gente parte por um caminho que de olhar, enxergar só um ponto e esquece do restante. Só que o restante que é o perigoso, né? E esse restante vai engolir esse principal que o torcedor quer. Ou seja, não vai sair nunca do papel. Não vai sair nunca. E todos aqueles que estão ali fazendo o que estão fazendo com o clube vão continuar. Então, é uma coisa que precisa ter cuidado, ter muito cuidado, prestar atenção. Por isso que é importante buscar informações, ouvir as fontes fidedignas, fontes que falam de forma verdadeira, fazem fake news. Isso é importante. Ficar atentos para não passar algo que prejudique o Santos Futebol Clube. E aliás, né, pessoal, falei que não ia fazer o vídeo, né, para falar sobre esse assunto, eu estou adentrando no assunto, né? Mas tudo bem. É, até porque eu acho que o momento agora não é nem de se falar de estatuto, né? O Santos não está numa situação confortável na tabela, o Santos está brigando para não cair. E vir falar de estatuto, de renovação de estatuto, novo estatuto, olha, é lamentável isso, né? É tirar o foco, né? Querer totalmente tirar o foco, tirar a responsabilidade, né? Porque o Santos está nessa situação por irresponsabilidades, irresponsabilidades, falta de planejamento. Por isso que o Santos está nessa situação que o Santos está hoje. Porque o Santos não era para estar na 16ª colocação, brigando para não cair para a segunda divisão. De novo, de novo. Foram 3 anos seguidos, 3 anos seguidos, brigando para não cair, até que o terceiro ano caiu, foi para a Série B, fez uma Série B lamentável, fez uma Série B lamentável, foi o pior rendimento em pontos corridos desde que a Série B entrou na questão de ser pontos corridos. Foi o pior empenho do Santos em pontos corridos na Série B. Subiu para a Série A e não está fazendo jus com o futebol, não teve planejamento. E detalhe, né? Detalhe.
Um detalhe importante, né? Tivemos o retorno do nosso principal ídolo pós-era Pelé, né? Neymar. E nem com o Neymar o Santos está conseguindo desenvolver um papel brilhante dentro de campo, né? Tem esse agravante ainda, né? Então, galera, olha, jogo hoje, vamos lá, respirar e torcer muito. E vamos lá, para cima deles, Santos. Vamos para cima para vencer esse jogo de hoje, hein? É o que nos resta. Torcer. Torcer e torcer e muito. Falou, galera. Um grande abraço. Vamos lá, você, Santista aí. Bom jogo para todos nós. E vamos, Santos, para cima deles.